Olá, seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre a ética a partir da perspectiva da filosofia moderna. A teoria ética, de um modo geral, dentro da filosofia, lida com o que nós chamamos de dimensão prática da sabedoria. É a parte da filosofia que lida, então, com aquelas questões que estão relacionadas à tomada de decisões, àquilo que orienta a nossa ação diante de determinadas circunstâncias. E na modernidade, houve aí uma mudança radical a partir do modo como a ética era pensada. E aí nós vamos ver, então, alguns princípios, algumas teorias fundamentais da ética a partir da chamada filosofia moderna. Um aspecto da filosofia moderna, sobretudo no campo da ética, é a ideia de secularização da moral, fundada a partir da condição humana. O que há de relevante, o que há de interessante aqui nesse primeiro momento? Aqui a gente precisa pensar a partir da distinção com a filosofia clássica, né? A filosofia antiga e medieval, que partiu de uma concepção objetiva de bem, né? Então, tanto na filosofia grega clássica como na filosofia cristã medieval, havia a noção de um bem objetivamente determinado, ou seja, havia o bom, né? E agir de maneira ética era agir conforme esse bem, conforme esse ideal de bem. Na Idade Média, essa ideia de bem coincide com a ideia do próprio Deus, né? Deus é o sumo bem, a fonte e a origem de todo bem, né? Daí porque agir de maneira boa, conforme aquilo que busca a ética e a moral, é agir de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Na modernidade, a ética passou a ser secularizada, ou seja, perdeu essa dimensão do vínculo com a perspectiva religiosa, com a perspectiva mística e com a perspectiva até transcendente, digamos assim, de um bem transcendente que está além do ser humano e que deve ser buscado por ele, para ser pensado a partir da própria condição humana. Então, uma questão fundamental aqui na ética moderna, por exemplo, é pensar primeiro o que é o ser humano, né? Qual a condição humana, o que determina, o que define aí o que é o ser humano, para pensar como esse ser humano pode ou não agir de maneira ética ou de maneira moralmente boa, né? Então, aqui há uma secularização da moral. A moral não vai ser mais pensada a partir da perspectiva religiosa, da perspectiva de gênero transcendente, como no período anterior, filosofia medieval, mas a partir da própria condição humana. Lembrando que essa transição é uma transição tanto lenta, né? Ainda alguns filósofos no início da chamada Idade Moderna pensam, né, a ética como fundada sobremaneiramente na perspectiva religiosa. Isso porque é uma tradição, né? Uma das principais fontes da ética, né, desde a origem da humanidade, desde o momento em que a humanidade começou a estabelecer condutas, né, dentro de determinados grupos ou sociedades, a religião sempre teve um papel fundamental, sempre foi uma fonte originária para a perspectiva ética, né? Tanto é que, geralmente, as religiões, de um modo geral, elas determinam um conjunto ético, um conjunto de comportamento, um conjunto de valores, um conjunto de condutas que deve orientar os indivíduos na vida em sociedade. Na modernidade, essa dimensão religiosa para a ética é deixada um pouco de lado. Não é que a dimensão religiosa desaparece, né? É porque a religião em si não é pensada primeiramente como fundamento da ética, né? Ou seja, a ética não se funda sobre a religião. Daí porque a ideia de secularização da moral. Agora, nós podemos pensar uma moral que não necessariamente se funda sobre a religião. Isso não quer dizer que a ética tem que estar em desacordo ou vai estar em desacordo com a religião, mas é porque o fundamento da ética não se torna mais a religião, mas outras perspectivas, outras dimensões. E aí a principal referência na modernidade é o próprio ser humano e como o ser humano é pensado a partir da perspectiva moderna. E aí nós vamos ver, então, algumas teorias éticas pensadas a partir dessa ideia de secularização da moral. Vamos lá? Uma das teorias éticas que se desenvolveu na modernidade, por exemplo, foi a ideia do chamado justnaturalismo,
que envolve não só a ética, né, de maneira particular, mas também toda a teoria, a filosofia chamada de filosofia prática, né? Ou seja, toda a parte da filosofia que lida diretamente aí com essa dimensão prática da vida humana, né? A ética, a política e agora, que é também a partir da modernidade, o direito, né? Tanto é que o justnaturalismo ele vai influenciar tanto a política moderna, a ideia de política moderna, como também o justnaturalismo vai estar na base do chamado direito moderno. De maneira bem simples, bem en passant, o que significa justnaturalismo? Então, nós temos aí na palavra justnaturalismo o prefixozinho latino ius, né, que significa natureza, né, ou relativa natureza. Melhor dizendo, né, o prefixo latino ius, que significa direito, né, e naturalismo aí relativo ao natural, né? Então, justnaturalismo significa literalmente um direito natural, ou seja, para o justnaturalismo existem direitos naturais que devem ser preservados na vida em sociedade e orientar toda a moral, ou seja, sobre que bases deve se fundamentar a moral? No direito natural. Ou seja, o justnaturalismo concebe que a natureza concede ao ser humano certos direitos que não podem, em hipótese alguma, serem negados na vida em sociedade. Daí porque, para o justnaturalismo, toda a ética, toda a moral, toda a conduta deveria se orientar por essa ideia de um direito natural. Por isso que é comum aí ao justnaturalismo a definição de uma espécie de natureza humana. No campo da política, isso vai ser chamado de estado de natureza, né? Ou seja, para pensar a dimensão social do ser humano, eu teria que pensar como seria esse ser humano sem os aspectos de sociabilidade, como seria esse ser humano no puro estado de natureza. Essa situação do ser humano no estado de natureza, né, iria então definir alguns critérios fundamentais para o campo prático, né, a ética, a política e o direito, né? Daí que entre uns direitos fundamentais concebidos pelo justnaturalismo, por exemplo, é a ideia de liberdade. A partir da modernidade, desde o início da modernidade, a liberdade passou a ser uma das principais bandeiras de luta, uma das principais bandeiras de defesa, de busca e de reconhecimento para todos os indivíduos. E isso vai se fundamentar também aqui na ideia do justnaturalismo, ou seja, a ideia de que, se eu conceber o ser humano no puro estado de natureza, o ser humano é total e absolutamente livre. Ou seja, se a gente desconsiderar todos os elementos de sociabilidade, né, as relações parentais, a ideia de Estado, né, as leis estabelecidas pelo Estado, as relações de trabalho, a própria constituição da família, se eu destituir tudo isso, eliminar tudo isso, sobra o ser humano natural. Esse ser humano, no seu puro estado de natureza, não reconheceria nenhuma forma de coerção externa, ou seja, nada que venha de fora que defina o que o ser humano deve ou não deve fazer, pode ou não pode fazer, ou alguma coisa que viesse a coagir o ser humano. No estado de natureza, ele é total e absolutamente livre. Daí que nenhuma teoria ética, nenhum princípio moral deveria ferir esse direito natural. Portanto, para o justnaturalismo, a ética deveria se fundar sobre o direito natural. Seria o direito natural que serviria de base aí para orientar a ética. Ou seja, o que a natureza concede ao ser humano por natureza? Nenhuma norma moral, nenhuma norma de conduta, nenhum preceito de comportamento deveria ferir isso, porque ferir esse direito natural seria o mesmo que ferir o próprio indivíduo enquanto parte da natureza humana. Daí porque essa condição natural seria, então, fundamental. Então, essa é uma das primeiras ideias da modernidade, a ideia de justnaturalismo, que defende, então, que a moral se funda sobre a natureza humana, descrevendo o que é a natureza humana, o que ela recebe
por direito da natureza, eu fundamentaria aí os princípios morais. Portanto, o princípio da moralidade aqui não se funda na religião, mas na própria ideia de natureza humana. Daí porque uma perspectiva moral secularizada, né? Uma perspectiva moral não fundada sobre uma ideia religiosa. Outra ideia que fundamentou e que serviu de base para pensar a ética dentro dessa perspectiva moderna foi o chamado empirismo ou sensualismo, né? Seja o empirismo, seja o sensualismo, eles se desenvolveram a princípio como uma teoria epistemológica, ou seja, fundamentavam a teoria do conhecimento. A pergunta fundamental da teoria do conhecimento é: o que garante a validade do conhecimento? Para o empirismo e para o sensualismo, a origem, a fonte, também o limite de todo conhecimento estaria na nossa experiência sensível, ou seja, naquilo que nós podemos conceber por meio dos sentidos, né? Daí porque o nome empirismo, né, que vem do latim empiria, que significa experiência. E aqui, uma experiência vinculada aos 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição. O sensualismo é um parente próximo do empirismo, digamos assim, enquanto corrente filosófica, que defende as sensações como fonte reguladora, tanto para o conhecimento como aqui para a moral, ou seja, o nosso sistema de crenças epistemológico, o nosso sistema de crenças morais, estaria fundado em nossas experiências sensíveis. E aqui nós temos aí 2 autores básicos, 2 autores fundamentais que desenvolveram e defenderam uma ética do ponto de vista do empirismo, ou seja, vale para orientar a ideia de conduta moral aquilo que eu posso pensar e estabelecer a partir da experiência ou a partir dos sentidos. Foram eles, né, os 2 filósofos ingleses, David Hume e Jerome Bentham. Então vamos ver o que pensaram esses 2 filósofos sobre a ética e como pensaram aí essa fundamentação ética a partir do empirismo e do sensualismo. Comecemos por David Hume, né? David Hume, dentro do ponto de vista epistemológico, né, defendeu não só o empirismo, como o ceticismo também epistemológico. O que quer dizer o ceticismo epistemológico? Quer dizer que, se nosso conhecimento se funda na experiência, não existe nenhuma experiência que possa garantir a validade universal e necessária daquilo que nós conhecemos, ou seja, todas as nossas certezas, mesmo as certezas científicas, têm validade apenas provisória, particular e contingente, né? E o nosso conhecimento, a nossa ação, a nossa conduta se fundamenta nas crenças que nós desenvolvemos a partir da experiência, né? É assim que se fundamenta o que se poderia chamar de uma crença científica, né? Ou seja, trabalhando com a perspectiva da ciência experimental, que é a ciência moderna, é a partir da repetição, né, de uma sequência de fenômenos que eu posso, então, acreditar, que eu posso crer nisso ou naquilo, nessa ou naquela experiência. Um exemplo bem claro e clássico de David Hume, por exemplo, é dizer que a nossa crença de que o Sol nascerá amanhã se fundamenta na experiência que nós temos de ver o Sol nascendo todo dia. Mas não há nenhuma contradição lógica em pensar, por exemplo, que o Sol não nascerá amanhã. Veja bem, eu não estou dizendo que para Hume o Sol não vai nascer amanhã. Estou dizendo aqui não há contradição em pensar a proposição o Sol não nascerá amanhã, né? Que é uma crença que se funda, então, a partir da experiência. Daí que, para ele, a teoria moral também deveria se fundar a partir da experiência. Uma característica do empirismo e do sensualismo, por exemplo, é pensar esse caráter prático, utilitário da moral, né? A moral ela tem uma função prática utilitária na vida em sociedade, né? Assim como o nosso conhecimento ele tem essa função prática utilitária, as nossas crenças ela tem essa função prática utilitária quando se funda a partir da experiência, também isso valeria para a moral.
Por que prático utilitário? Por exemplo, se eu saio todo dia de casa às 6 horas da manhã para pegar o ônibus às 6h15 na parada e todo dia às 6h15 ele passa, isso é um conhecimento prático, fundado a partir da experiência, que é muito útil para a gente, né? Por quê? Se eu dependesse do ônibus que todo dia ele passasse a qualquer hora, eu nunca saberia quando sair de casa, né? Então, sabendo que o ônibus passa na parada às 6h15, que eu demoro em média 12 minutos para chegar da minha casa até a parada de ônibus, né? Então é útil saber que o ônibus vai passar às 6h15, e eu sei disso, que ele sempre passa às 6h15, fundado na experiência, porque eu repeti essa operação por pelo menos um mês, né? Então, todos os meses eu saía de casa tal horário e ele sempre passava nessa mesma hora, né? Então, é útil para mim não sair muito cedo, para não ficar muito tempo esperando, nem sair muito tarde, de modo que eu perca o ônibus, saber que ele passa sempre às 6h15. E eu sei disso a partir da experiência. Então, isso é uma crença útil, né? E crença por quê? Porque eu não tenho nenhuma certeza absoluta que amanhã o ônibus vai passar exatamente a mesma hora, né? Mas é útil saber disso, né? Porque isso me ajuda a me programar na hora de sair de casa, né? Então, isso serviria não só para essa regra prática simples, que é saber que hora sair de casa para não perder o meu ônibus, serviria também para a moral, né? Então, um conjunto de conhecimentos práticos que me ajuda a orientar e a tomar decisões. E uma questão fundamental que David Hume estabeleceu para a perspectiva ética moderna foi a distinção entre fato e valor, né? O fato, ele descreve o ser, né? O que são as coisas. O valor, ele descreve o dever ser, né? Como uma pessoa deve agir, ou o que alguém deve ser em decorrência aí das suas atitudes e do seu comportamento, né? Por que isso é interessante? Vamos pensar em relação à perspectiva ética anterior, a perspectiva moral cristã, por exemplo. Na perspectiva moral cristã, fato e valor estão intimamente ligados. Vamos pensar em relação ao ser humano, né? Como é que eu respondo à pergunta sobre o que é o ser humano na perspectiva religiosa? Especificamente aí, particularmente na perspectiva da religião cristã, né? Então, descrever o ser do ser humano, né? Ou seja, descrever um dado de fato para o ser humano dentro da perspectiva religiosa cristã e dizer que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, o ser descreve aquilo que é alguma coisa, né? Então, o que é o ser humano? O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, isso é um fato para a perspectiva cristã. Esse fato já pressupõe um valor, né? Ou seja, se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, ele deve ser desse jeito, ou seja, isso que é o ser humano já diz o que ele deve ser, o que ele deve fazer. Ou seja, o ser humano deve ser amoroso, compassivo, piedoso, benevolente, caridoso. Ou seja, uma série de qualidades que englobam aí e que são próprios para alguma coisa que se define como imagem e semelhança de Deus, né? Então, o valor aqui já está descrito, já está determinado pelo fato. O dever ser já está determinado pelo ser, né? David Hume estabeleceu qualquer possibilidade de uma vinculação universal e necessária entre causa e efeito, né, do ponto de vista epistemológico, por exemplo. Então, se eu estou assistindo um jogo de futebol e vejo alguém chutando uma bola, o que eu percebo logo em seguida é que a bola se locomove, né? Aqui nós temos uma relação que a gente chama de causalidade, né? Ou seja, a força do pé exercida sobre a bola é a causa, cujo efeito é o movimento da bola. Essas relações de causalidade nós também estabelecemos pelo hábito. É porque estamos habituados a ver que sempre que alguém chuta uma bola, a bola se movimenta, que esperamos sempre que essa causa gere o mesmo efeito, né? Então, sempre que alguém chutar uma bola, a bola vai se movimentar. Mas essa causalidade se funda intrinsecamente na experiência. Não temos como sustentar absolutamente que isso vai acontecer da mesma forma, né? É pouco provável, claro que Hume não trabalhou com essa perspectiva, né? Mas se a gente quiser atualizar um pouco o pensamento humeano, se alguém fizer esse mesmo movimento em Júpiter, por exemplo, onde a gravidade é muito maior do que a Terra, o efeito não vai ser o mesmo, né? Então, em Júpiter alguém pode até tentar exercer a força do seu pé sobre a bola, se conseguir, mas é pouco provável que o efeito seja o movimento da bola, dada a força gravitacional em Júpiter ser bem maior do que na Terra, né? Ou
seja, teríamos a mesma ação, a mesma causa, mas não teríamos o mesmo efeito, né? Se a gente muda as condições em que determinado fenômeno ou determinada experiência acontece, é possível que os efeitos também sejam diferentes. Por isso que não temos certeza nenhuma sobre essa vinculação da causa com o efeito. Vale a mesma coisa aqui para a relação fato e valor, né? O ser não está implicado no dever ser. Se eu digo que uma coisa é, eu simplesmente digo que ela é. Se eu espero que alguém seja alguma coisa, eu tenho que dizer o que ela deveria ser e por que ela deveria ser. Daí que para Hume não teria sentido nenhuma implicação moral a expressão popular do tipo seja homem, né? Por quê? No uso corriqueiro, no uso comum, sempre que nós utilizamos essa expressão, seja homem, de maneira enfática, já estamos esperando o comportamento de uma pessoa. Para Hume, isso não implicaria nada, porque o fato de dizer fulano de tal é homem só diz o que ele é, né? Então, dizer que alguém é homem só diz que ele faz parte do sexo masculino da espécie humana, né? Ou seja, é o macho da espécie humana. Não implicaria em nada dizer o que essa pessoa deveria fazer pelo fato de ser do sexo masculino, né? Então, se eu quero que alguém faça alguma coisa, se eu quero que alguém... Você tem que tomar uma atitude em relação a isso, eu tenho que dizer por que ele tem que tomar uma atitude em relação a isso. A simples definição do fato, você é homem, não justifica aí a ação. Então, Hume propôs a separação entre ser e dever ser. O ser descreve um fato, diz o que as coisas são. O dever ser descreve um valor, né? Aquilo que deve ser aí o objetivo, o fim da nossa ação. O fato é próprio da ciência, o valor é próprio da ética e da moral. Então, ciência de um lado, ética e moral do outro, e uma coisa não está implicada na outra, né? Essa foi uma das contribuições da perspectiva ética em David Hume. Daí que para dizer o que alguém deve fazer, eu deveria dizer, olha, você deve fazer isso, por isso, por isso e por isso. Oferecer as razões de por que alguém tem que agir desse jeito e não de uma outra forma. E a outra perspectiva aí, dentro do empirismo e do sensualismo, é do também britânico Jeremy Bentham, né? Bentham foi o grande fundador de uma ética na perspectiva do chamado utilitarismo moral, né? Embora esse utilitarismo já estivesse mais ou menos pressuposto na teoria humeana, é aqui, com Jeremy Bentham, que ela se torna, de fato, uma teoria tanto moral quanto política, né? E qual é a base do utilitarismo moral? A base do utilitarismo moral é a concepção de que o caráter de correção de uma norma moral deve ser medido pela quantidade de bem, ou seja, de felicidade, produzido. E por que bem aqui igual a felicidade, né? Isso remete à ideia de bem maior do ser humano desde a ética grega clássica, especificamente aristotélica, né? De que a felicidade é o fim a que tende todas as nossas ações e por isso também é o bem supremo, o máximo bem buscado aí por nossas ações. O que eu desejo com minha ação? O máximo bem. O máximo bem é a felicidade, né? Como é que eu sei que uma norma é correta? Ou seja, possui correção do ponto de vista ético. É pela quantidade de bem, de prazer, de felicidade que ela pode produzir, né? Então, uma norma, quanto maior for o bem produzido, mais valor de correção ela possui, né? Lembrando que, do ponto de vista da ética, ninguém age em vista de um mal. Sempre que agimos, agimos em vista de um bem. Portanto, quando uma norma produz o maior bem, mais correta ela se tornaria. Se eu sou um administrador público, por exemplo, e utilizo o dinheiro público para o benefício próprio, eu não estou fazendo de imediato, eu não estou buscando de imediato o mal. Eu estou buscando um bem para mim mesmo, né? E como é que eu posso medir se a norma é correta? É pela quantidade de bem produzido. Qual a quantidade maior de bem produzido? Se eu pegar o dinheiro público e usar em benefício próprio, ou se eu pegar o dinheiro público e usá-lo em benefício de alguma ação que vá servir para um número maior de pessoas, né? Então, quanto mais bem é produzido uma ação, mais correta ela é, né? Então, o que estabelece o caráter de correção de uma norma é a quantidade de bem produzido, né? Daí, essa perspectiva ser chamada de utilitarismo moral.
uma norma é moralmente correta se ela é útil para produzir algum bem. Jerome Bentham se baseia para pensar o seu utilitarismo moral naquilo que orienta as decisões de um indivíduo, por exemplo, né? Quando o indivíduo está em vias de tentar decidir alguma coisa, o que orienta a sua ação? A maximização do prazer, né? O aumento da satisfação do prazer ou a minimização da dor, né? Hoje é domingo, né? Tá um sol belíssimo, né? Moro a alguns minutos, uma hora da praia, e poderia aproveitar esse domingo para ficar curtindo o solzão, o vento na praia. Mas eu lembro que eu estou me preparando para fazer uma prova de seleção para o ingresso na universidade, né? Ainda tem muita matéria para estudar. O que vai orientar a minha decisão aqui? O aumento da satisfação do prazer ou a minimização da dor, né? Se eu for para a praia, eu posso até ter um prazer imediato que vai acabar assim que eu sair da praia. Se eu dedico-me a estudar, consigo uma vaga na universidade pública, isso vai me dar uma boa formação, que vai me garantir um bom emprego, de repente eu vou poder gozar de muito mais domingos na praia do que o que eu poderia gozar agora, né? Então, como a quantidade de prazer pode ser maior, né, do que aquela que eu teria agora, né, eu renuncio à praia para estudar, né? Isso os indivíduos usariam cotidianamente na sua vida, né? Ou seja, as nossas decisões são sempre fundadas na maximização do prazer ou na minimização da dor. Então, qual ação eu devo seguir? Aquela que causa menor sofrimento. O fundamento ético da moral seria, então, justamente a maximização do bem. Ou seja, como é que eu posso pensar no valor, no caráter de correto de uma norma moral, o fundamento ético das condutas morais? É justamente a maximização do bem, ou seja, vai ter valor de norma aquilo que produz o maior bem, ou seja, maior felicidade para um número maior de pessoas, né? E esse se torna o princípio ético fundamental aí do chamado utilitarismo moral. A máxima do utilitarismo moral é essa: a maximização do bem e a máxima felicidade para o máximo possível de pessoas. É isso que eu sei, é isso que deve servir de base para pensar uma teoria ética, uma teoria moral, segundo Jerome Bentham.